A glória do ministério da nova aliança. Capítulo 2. Tema desta semana: a única linha ministerial. Parte 1. Meta de hoje: leitura das páginas 37 a 39. 4. Os cristãos são espalhados por toda a parte. A igreja se multiplicava e sinais e prodígios confirmavam o falar profético dos apóstolos. Com a intrepidez dos apóstolos, a igreja se multiplicou em número, surgindo a necessidade da instituição de diáconos, irmãos dispostos a servir às mesas. Havia problemas quanto à distribuição diária dos alimentos, porque alguns eram esquecidos. Para que esse serviço continuasse com excelência, foram escolhidos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Com essa instituição, os apóstolos se consagraram à oração e ao ministério da palavra. Atos, capítulo 6, versículos do 1 ao 7. Torna-se evidente que a oração e a palavra deve ser prioridade em nosso viver. Com essa atitude, preservamos o ministério da nova aliança em nossa vida e no viver da igreja. Esse crescimento trouxe grande perseguição por parte dos religiosos contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judeia e Samaria. Saulo, um dos principais causadores da perseguição em Jerusalém, além de consentir na morte de Estevão, fato que causou um grande impacto entre os irmãos, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os quais depois encerrava no cárcere. Atos capítulo 8, versículos do 1 ao 3. 5. A linha ministerial interrompida em Jerusalém. As constantes perseguições e a dispersão dos cristãos por outras cidades enfraqueceram a igreja em Jerusalém. A liderança de Pedro perdeu força, provavelmente pelas lutas com as autoridades religiosas e políticas. Tiago, não o apóstolo, irmão de João, mas um dos irmãos de Jesus, Mateus 13,55, homem mais flexível, que provavelmente conciliava a fé em Cristo com o judaísmo, ganhou força na liderança em Jerusalém e teve a aceitação das autoridades. Nos seguintes versículos, vemos que alguns indivíduos procedentes de Jerusalém saíam pregando que só podia ser salvo quem guardasse a circuncisão. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 15:1. Alguns da seita dos fariseus que haviam crido disseram que era necessário circuncidar-se e observar a lei de Moisés. Paulo e Barnabé, sabendo que alguns ensinavam diferentemente da linha ministerial deixada pelo Senhor, foram a Jerusalém ter comunhão sobre o assunto. Versículos do 2 ao 5. Nessa reunião entre os apóstolos e presbíteros, Pedro apresentou o evangelho de maneira pura, clara e verdadeira, sem nenhum fermento, dizendo-lhes que não poderiam colocar sobre os gentios jugo que nem seus pais, nem eles mesmos puderam suportar, e que a salvação era pela graça do Senhor Jesus. Atos 15, do 6 ao 11. Mesmo trazendo palavras ricas da linha ministerial, vemos aqui Pedro perdendo força na liderança. Após Barnabé e Paulo discursarem, Tiago se levantou e passou a falar, pedindo que não perturbassem os gentios salvos, mas recomendando que, além da salvação, eles se abstivessem das contaminações dos ídolos,
das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Essa palavra conclusiva foi aceita pelos apóstolos e presbíteros presentes. Logo, Tiago passou a liderar em lugar de Pedro. Versículos do 12 ao 22. Então, em Jerusalém, a fé começou a mudar de forma. Esse não era mais o ministério da nova aliança, pois este não pode admitir tal mistura. A vontade do Senhor não pode ser frustrada. A raiz da fé vem desde Abraão. A obra do Senhor não se iniciou no século passado. Não somos um movimento iniciado com o Watchman Nee e Whitney Lee. A raiz da fé vem de Abraão, como descrito em Gálatas. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3, do 6 ao 9. Nós temos raiz em Abraão, porque Deus pré-anunciou que justificaria a todos os gentios e ele creu, recebendo a justiça que vem pela fé. Os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, por não conseguirem cumprir tudo o que nela está escrito. No entanto, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Versículos do 13 ao 14. Essa é a bênção de Abraão. Por isso afirmamos que a nossa raiz está em Abraão. Aleluia! Hoje recebemos a promessa, que é o Espírito prometido a Abraão. A aliança que o Senhor firmou é perpétua. O início foi em Abraão, chegando até Cristo e o seu descendente. Gálatas 3, do 15 ao 16. Essa promessa foi feita a Abraão e a Cristo, o descendente. Nem mesmo a lei pode revogar essa maravilhosa aliança, a qual já tinha sido confirmada por Deus 430 anos antes do surgimento da lei. Assim diz, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Versículo 17. Aleluia! Que glorioso é o ministério da nova aliança.